Quando alguém que nós conhecemos começa a falar sobre as falhas que tem, dificilmente ficamos surpresos com isso, pois às vezes nós sabemos quais são os defeitos daquela pessoa, principalmente se for alguém que convive com a gente, alguém que nós amamos e conhecemos. Isso acontece porque quando estamos conversando com alguém que é especial para nós não ficamos lembrando na nossa mente os defeitos daquela pessoa. E muitas vezes fazemos o completo oposto. Ficamos felizes pela presença dela e nos apegamos às suas qualidades e na maneira como ela nos faz bem. Se temos tanta facilidade assim em lidar com os defeitos das pessoas, por que nos cobramos de sermos perfeitos? Por que exigimos de nós mesmos um padrão de existência que é praticamente impossível? Talvez você tenha ouvido coisas a seu respeito ao longo da sua vida que te fizeram se sentir importante e valioso. Mas até que ponto viver em função da aprovação dos outros é de fato viver? Se buscarmos atender a todas as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, com certeza deixaremos muitas pessoas satisfeitas e felizes, mas também deixaremos muitas outras desapontadas. E esse ciclo vicioso não tem fim. Pessoas com baixa autoestima e que vivem cheias de insegurança geralmente se encontram nesse estado por causa do hábito de se compararem a outras pessoas. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois bem, às vezes nós passamos tanto tempo nos comparando que acabamos acreditando que de fato a vida de qualquer pessoa é melhor do que a nossa. E mais ainda, achamos que todas as pessoas lidam melhor com as suas inseguranças e com os seus problemas do que a gente. Seja nas redes sociais ou até mesmo quando estamos compartilhando um tempo de qualidade com alguém, a verdade é que o que vemos de uma pessoa não é nem 10% do que ela passa verdadeiramente, do que ela sente e do que ela pensa. É impossível passar um tempo com alguém ou assistir aos stories de uma pessoa e entender tudo o que se passa na vida dela. Até porque nas nossas redes sociais ou durante uma conversa, o que nós mostramos é a nossa melhor versão, o nosso melhor momento e a nossa melhor performance. Nós não convivemos com as pessoas, então nós não vemos as suas crises de ansiedade e de identidade, não vemos os seus momentos de baixa autoestima, não vemos o seu choro por se sentir insuficiente e não vemos a dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes, de levantar da cama todos os dias. E isso faz com que acreditemos que as pessoas são perfeitas, ou pelo menos melhores do que a gente, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. Por isso que quando estamos passando por um momento difícil, por uma crise, uma aflição, nós achamos que somente nós passamos por isso e somente nós lutamos contra determinados pensamentos ruins, sendo que nós apenas não vemos a luta do outro. Mas acredite, toda pessoa que você encontra, todas as pessoas que você conhece, desde a mais sorridente até a mais séria, as mais falantes e extrovertidas, até aquelas que são caladas e tímidas, todos estão lidando com algo difícil e todos têm que lutar contra a sua própria mente às vezes, contra pensamentos ruins e nocivos. A grama do vizinho não é melhor ou pior do que a sua. Você apenas não a viu crescer. Você não a viu no seu pior momento. Não a viu seca ou cheia de buracos.
O que você vê de alguém é apenas o resultado e não o processo. Por isso, não se diminua por estar passando por um processo, pois as pessoas que você mais admira também têm os seus dias maus, têm momentos difíceis e muitas vezes elas já estiveram desmotivadas, inseguras e se sentindo insuficientes. Cuide da sua mente e não fique se comparando com os outros, mas sim entenda o seu lugar. Seja grato por aquilo que você é e por suas qualidades, e não se julgue pelos seus defeitos, mas sim procure melhorar cada dia mais. Precisamos entender de onde vem a nossa insegurança. Se ela vem do medo de não sermos bons o suficiente, ou se temos medo de não sermos o suficiente de acordo com as expectativas e os padrões dos outros sobre nós. Seja qual for o motivo, saiba que você tem valor. Existem pessoas que te admiram e que, quando pensam em você, só se lembram das suas qualidades. Deus te fez de forma maravilhosa e única. E às vezes você está tão preocupado em ser o suficiente que não se dá conta de que ser o suficiente é muito pouco perto do que você realmente é. Para começar a superar a insegurança, entenda de onde ela vem e comece a trabalhar isso em si, a partir daí. Uma das sensações mais frustrantes que existem é a de estudar muito para uma prova, se dedicar, gastar seu tempo, canalizar todo o seu foco naquilo, para quando chegar no dia da prova, você simplesmente não conseguir fazer aquilo que deveria fazer. E sentir como se a sua mente tivesse te pregando uma peça e apagando tudo aquilo que você havia estudado. A mesma sensação que sentimos quando procuramos por uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e de temperamento. Porém, quando a primeira situação conflitante surge, nós explodimos. Agimos da pior maneira possível e sentimos como se tivéssemos voltado à estaca zero. Como lidar com essa frustração de sentir que o seu emocional é como um castelo de cartas, que ao menor sinal de vento por perto, ele se derruba completamente? Toda vez que nós perdemos a cabeça e falamos coisas sem pensar, na intenção de machucar alguém da mesma forma como estamos nos sentindo machucados, naquele momento, ou agimos de forma impulsiva, numa tentativa falha de expressar toda a raiva e tristeza que está dentro de nós, só que rapidamente nos arrependemos e nos sentimos culpados, pois tudo o que queremos é colocar em prática aquilo que estamos aprendendo diariamente, em canais como esse, por exemplo. E quando a gente perde a cabeça novamente, nós sentimos que falhamos como seres humanos e que talvez esse jeito explosivo e impulsivo seja a nossa verdadeira personalidade. Sentimos que falhamos com o outro, com a gente mesmo, e ainda passamos horas pensando sobre o que o outro acha de tudo isso que fizemos ou dissemos. E assim entramos em um ciclo de culpa que parece não ter fim. O que você precisa entender é que, se os momentos em que você foi bondoso, paciente, generoso e cuidadoso não te definem por completo, por qual motivo você considera que os seus momentos de raiva, de descontrole emocional, de palavras carregadas de ódio e de atitudes impulsivas te definem? A nossa vida é feita de momentos e nem sempre nós acertamos nesses momentos. Muito pelo contrário, às vezes erramos. Às vezes traímos até as nossas próprias convicções e os nossos próprios princípios. Às vezes deixamos que a nossa pior versão venha à tona.
e mostramos a todos o pior que há em nós. Mas isso não define quem você é por dentro, pois você não é uma obra completa, você não é uma coisa só. Você é um ser humano. E assim como tudo que há na natureza, você também está crescendo, você está mudando e você também tem as suas fases. Não existe uma vida que aconteça apenas no clima ensolarado do verão, ou uma vida que se passe apenas na beleza estonteante da primavera. Todo mundo tem o seu outono, aquele momento onde as folhas secam, caem no chão. Da mesma forma que todos passam pelo inverno, onde o frio se torna insuportável e tudo parece ficar mais difícil. Nós somos instantes, temos os nossos momentos. E ao invés de deixarmos que os nossos momentos ruins nos definam, podemos aproveitá-los para aprender algo. Aprender aquilo que jamais queremos sentir novamente, ou aquilo que jamais queremos fazer com que os outros sintam. Portanto, não se prenda aos seus piores momentos. Aprenda a pedir perdão, mas aprenda também a se perdoar. Seja gentil consigo mesmo e use a empatia que você procura usar com os outros em sua própria vida. Eu não estou dizendo para você buscar formas de justificar os seus erros, de forma alguma. Mas não se resuma ao seu pior dia. Não se resuma ao momento em que você feriu alguém com as suas palavras mais amargas. Se resuma como alguém que está tentando melhorar a cada dia e que nessa tentativa diária é impossível que você não cometa erros em alguns momentos. Mas lembre-se que, enquanto houver fôlego de vida em você, ainda haverá uma chance de você recomeçar, de você tentar de novo e se tornar alguém melhor do que você foi antes. Parece correto sentir culpa e se abraçar nesse sentimento, não é mesmo? É como se, de forma intrínseca, nós precisássemos provar para os outros e para nós mesmos que estamos de fato arrependidos dos nossos erros. E isso precisa estar estampado no nosso rosto. Precisa estar visível em nossa expressão corporal, no nosso falar. Mas acredite, a maior mudança que pode ocorrer na sua vida nem sempre será aquela que todos vão perceber enquanto ela acontece. Nem sempre vai ser aquela que todos vão notar de primeira. A mudança verdadeira será aquela que você saberá que está acontecendo, pois quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você vai sentir aquele alívio e aquele conforto, que somente os que sabem que verdadeiramente estão tentando melhorar podem sentir. Vale lembrar também que a única pessoa que contabiliza os seus erros e que fica os trazendo à tona em sua mente o tempo todo é você, apenas você. Todos estão ocupados demais pensando cada um nos seus próprios erros e lamentando os seus próprios arrependimentos. E por que você acha que com você seria diferente? Olhe em volta, veja o olhar de cada um. E se você abrir o seu coração e deixar que sua sensibilidade venha à tona, você vai perceber o olhar cansado, exausto de todos, pelo simples fato de que ninguém aguenta mais errar nas mesmas coisas. E ninguém aguenta mais se sentir tão insuficiente. Perceber isso não torna o seu fardo menor. Afinal, cada um sabe a dor que carrega. E cada um sabe o que pesa na sua mente. Porém, talvez o fato de você saber que todos sentem praticamente a mesma coisa te torna alguém que pode ajudar os outros, não os dando soluções mágicas para os seus problemas, mas oferecendo um ombro amigo, um olhar verdadeiro de compreensão e oferecendo os seus ouvidos. Só quem já se sentiu sozinho em sua própria mente sabe o quão importante é alguém te oferecer companhia.
tente praticar isso a partir de hoje e se torne essa pessoa que lembra aos outros que errar é humano e que todos têm direito a uma segunda chance. Existe uma canção de uma cantora chamada Sigrid que se chama It Gets Dark, e em um trecho dela ela canta assim: euforia, há uma razão para minha euforia, há um mundo inteiro lá fora. Eu vi ontem à noite. Sim, eles dizem que eu sou maluca, porque eu quero ir para o espaço e deixar tudo para trás. Estou indo embora. Eu nunca estive assim tão longe de casa, e agora eu sei. Escurece sim, escurece, e eu estou me movendo na velocidade da luz. Eu tive que partir, mas agora eu sei que escurece para que eu possa ver as estrelas. Algumas pessoas passaram toda a sua existência ouvindo que não havia espaço para elas no mundo. Essas mesmas pessoas, por diversas vezes, viram seus colegas de escola se dispersarem quando elas chegavam para tentarem se enturmar. Eram sempre as últimas a serem escolhidas quando os times eram formados na educação física. E essas pessoas podiam ouvir os pensamentos de seus colegas enquanto jogavam. Quando elas precisavam apresentar um trabalho diante de toda a classe, sentiam um frio tão grande na barriga que parecia que estavam discursando diante de uma nação inimiga em uma guerra mundial. E isso só piorou na adolescência, pois alguma coisa acontece com o seu rosto na adolescência. É como se o seu nariz não acompanhasse o restante do seu corpo, como se a sua orelha não fosse parar de crescer nunca mais. O seu cabelo havia se tornado seu pior inimigo e nunca ficava do jeito que ele gostaria. Algumas espinhas insistiam em surgir nos lugares mais visíveis do rosto, e geralmente naqueles dias onde certamente irá acontecer algum evento, deixando tudo muito pior. Todos os dias, a única coisa que ele ou ela conseguia pensar era como seria bom quando eles se tornassem adultos. E tudo isso que parecia importante na adolescência se tornaria uma futilidade. Até que a fase adulta chegou e, para sua surpresa, o ambiente de trabalho não era tão diferente assim da escola. Os olhares de desaprovação, os momentos em que ele era chamado à atenção na frente dos outros colegas, tudo isso acabava gerando nele uma grande ansiedade por causa da comparação. E com isso, aquele sentimento de insuficiência que vinha desde a infância só parecia crescer ainda mais. Até que um dia, essa pessoa se cansou de lutar para ter aquilo que era dela por direito, e cansou de ter que se esforçar para viver o mínimo. Acostumada com a solidão e com a escuridão, essa pessoa resolveu olhar para cima e percebeu que, devido à grande escuridão que a cercava, o céu ficava mais estrelado. E tudo que havia de mais belo para ser visto lá em cima ficava mais evidente. Essa pessoa então finalmente percebeu que às vezes tudo escurece, mas que isso só serve para que ela possa ver o brilho das estrelas. Olha só, eu não sei em qual momento desse relato que eu acabei de escrever você possa ter se identificado, ou talvez você não tenha se identificado com ele por inteiro. Mas o que eu tenho para te dizer é que, de fato, existe um mundo inteiro esperando por você. Existe um espaço para ser conquistado. E toda a escuridão que te cerca te tornou mais forte, mais resistente, te fez enxergar a beleza que poucos conseguem perceber. Você consegue ver as estrelas, você consegue ver os detalhes e consegue se reerguer, pois a escuridão não te assusta mais.
Essa reflexão de hoje é só para lembrar que você é forte, você é resiliente, você é admirável e você é capaz de conquistar muito mais e ir muito mais longe. Existe um lugar para você. Existe um lugar onde você poderá se sentir pertencente e amado. E se não existir, você é completamente capaz de criá-lo e de deixar que ele cresça com você e através de você. Talvez você ouviu o completo oposto de tudo isso que eu estou dizendo a sua vida inteira. Tentaram te ferir de todas as formas e tentaram te impedir de chegar até onde você chegou hoje. Mas olha só para você. Continuou caminhando contra tudo aquilo que disseram que você seria. Continuou a fazer tudo aquilo que disseram que você não seria capaz. E você não fez nada disso para provar para eles, pois lá no fundo você sabe que não precisa provar nada para ninguém. Você está de pé hoje para provar a si mesmo que existe sim um novo amanhã. Existe uma chance para todos aqueles que ousam sonhar e ir contra as apostas. Você não precisou passar por cima de ninguém para conquistar o que é seu. E sabe qual é a parte mais incrível disso tudo? Você ainda está só no começo, pois grandes coisas ainda estão para acontecer na sua vida. Então permaneça de pé, respire fundo e continue a conquistar o seu espaço. Eu sou Edivaldo Oliveira, esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. E se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: eu irei mais longe.